As feridas e cicatrizes deixadas por ditaduras da América do Sul, esse é o tema de hoje do Melhor e Mais Justo. Estão aqui comigo Igor Fuser, jornalista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC, Oswaldo Cogiola, professor de História Contemporânea da USP, Ivo Herzog, presidente do Instituto Vladimir Herzog, e Cido Faria, coordenador do Centro de Memória do ABC e ex-exilado político. Muita luta e com as mudanças de condições políticas e econômicas, as ditaduras perderam força e surgiu espaço para os processos de redemocratização. Há quem diga que essas transições também dependeram de arranjos entre militares e grupos do poder financeiro e institucional que, diante da pressão social crescente, vislumbraram manter o poder, mas agora sob uma espécie de verniz democrático. Apesar das situações singulares dos países, como vocês analisam a transição da ditadura para a democracia na América do Sul? Igor, de novo, peço desculpas de não ter sobrado espaço no primeiro bloco, mas começamos com você. Primeiro, com a tua experiência, inclusive na Venezuela e tal, de ter acompanhado um processo, né, importante de um governo popular na Venezuela, do Hugo Chávez, né, experiência de cobrir, estando na Venezuela e aqui no Brasil também. E, ao mesmo tempo, como é que você analisa essa transição das ditaduras para as democracias e os impasses e os desafios que estão colocados para a gente? Bom, em primeiro lugar, também não teria teria algo a dizer sobre a minha experiência pessoal, mas não se compara aos depoimentos, né, dos outros 3 colegas aqui de mesa. Eu tinha 8 anos quando ocorreu o golpe, em 64, né? Tinha 27 anos quando acabou a ditadura em 85. Né? Não fui preso, fui detido em manifestações estudantis. Meus pais tiveram uma participação política. Eu vi aquele período muito pela luta dos meus pais. Minha mãe é ex-presa política. Mas, enfim, isso é outra história. Né? Falando sobre esse período e sobre esse momento dos 50 anos do golpe, o que me chama a atenção é a repercussão enorme que está tendo esse evento. Né? Enfim, a vida da mídia, a vida pública, ela é cheia de efemérides, de datas. Né? No entanto, esses 50 anos não foram vividos como mais uma data, como foi algum tempo atrás o centenário da República e assim por diante. Né? Está se falando sobre 64, sobre a ditadura militar, não como algo que pertence ao passado histórico, como um objeto de estudo, mas como algo que está estreitamente vinculado ao nosso presente. Na minha opinião, isso se deve porque os problemas que estavam envolvidos no golpe, na instauração da ditadura, né, e os desafios e os atores políticos que estavam envolvidos, tanto de um lado quanto de outro, eles permanecem em ação, vivendo conflitos que ainda não foram resolvidos. Né? Quer dizer, foi dado o golpe em 64 contra um governo que se propunha a realizar a reforma agrária. Passaram-se 50 anos e a reforma agrária continua na agenda nacional. Né? Quer dizer, um governo que tinha se proposto a limitar os lucros do capital estrangeiro. Né? A questão da nossa relação com o imperialismo continua na ordem do dia. Né? E aquelas forças que tomaram o poder em 64, apesar da redemocratização, não se pode dizer que elas não estão mais no poder. Né? Quer dizer, os militares, então, não estão mais no poder político direto, evidentemente, mas a influência dos militares na política continua altíssima, né? E eles continuam, dentro das Forças Armadas, eles continuam dizendo e reproduzindo isso nos seus cursos de formação, né, nas academias militares. Eles dizem que estava correto ter dado o golpe, implantado a ditadura. Eles assumem, inclusive, que foi uma ditadura e não tem nenhum problema com essa palavra. Assumem que eles praticaram torturas e assassinatos, acham que estavam certos e dizem que farão isso de novo, quando achar necessário. Isso nas academias militares do Brasil, com dinheiro público dentro de uma democracia formal representativa que nós vivemos. Então, jovens oficiais das Forças Armadas que nem tinham nascido em 64 já estão ali formatadinhos, né, com a mesma ideologia fascista, né, do golpe,
dos militares que exerceram o poder. A classe média, que apoiou maciçamente o golpe e sustentou a ditadura militar até quase o fim, continua como ator político na vida brasileira com os mesmos valores retrógrados, reacionários, antipopulares. E a gente vê isso todo dia. Entra na internet, a ditadura não acabou. Olha os blogs, os comentários nos blogs de notícias na internet, que são feitos basicamente pela classe média. Quer dizer, a mesma visão, quer dizer, autoritária, elitista, que sustentou o golpe. As empresas, os empresários são os mesmos. Muda o regime político formal, mas as empresas que cresceram, se fortaleceram durante a ditadura, como a Rede Globo, continuam dando as cartas hoje em dia, né? Então, não é à toa que essa questão continua tão presente, sem contar a questão da impunidade, né? Ninguém foi punido, né? Agora morreu esse Manhães, né? Eu vi a notícia no jornal, de cara eu já falei assim, bom, evidentemente foi uma queima de arquivo. Ele estava falando demais e também queria intimidar os outros para que não falassem. É muito difícil alguém me convencer que não foi isso. As evidências são muito grandes. Eu olhei aquilo e falei, pô, mas houve alguma justiça de alguma maneira, né? Embora por linhas tortas, né? Embora talvez ele merecesse muito mais do que simplesmente o que aconteceu, né? Mas precisou acontecer isso, quer dizer, a única punição que um assassino como esse teve foi essa, né? Enquanto em outros países, né, o Cojola tem a experiência da Argentina, conhece isso com muito mais detalhes do que eu, pelo menos Videla foi preso, tantos militares foram julgados, morreu preso, né? Pena que tenha sido tão tarde, né? Mas antes tarde do que nunca, né? Agora, no Brasil estão todos aí, né? De vez em quando acontece, felizmente, alguns jovens fazem o chamado escracho, vão na porta da casa do sujeito, denunciam, né? Pelo menos os vizinhos ficam sabendo que tem um torturador morando ali, mas isso é o máximo que se consegue fazer, né? Uma comissão da verdade que pelo menos existe, está trazendo esse assunto à baila, mas que também deixa muito a desejar pelos resultados. Então, a gente está falando de algo de 50 anos atrás, que é hoje, está no presente. É de hoje. Está no presente. Eu queria colocar uma questão nesse sentido, quer dizer, esse é um assunto atual, não estamos falando de um passado como algo a ser apenas rememorado para não ser repetido, estamos falando de uma realidade presente que me parece que de algum modo ela se atualiza de muitas formas, se reatualiza de muitas formas, e uma delas é no tipo de embate político, que é no Brasil, pelo menos, no tipo de embate político, mas eu diria que talvez na Venezuela também, de maneiras singulares, né? Na Argentina, atualmente, no Uruguai de um jeito muito diferente, né? Mas você tem várias situações singulares, mas se reatualiza aqui uma espécie de acirramento das tensões e das polarizações entre, né? Aquilo que a gente poderia chamar, estou aqui generalizando, poderia chamar de um lado dos movimentos sociais, sindicais, da sociedade organizada e de outro lado se acirra, se intensifica, se estica uma corda dessas tensões entre tanto setores das Forças Armadas quanto certos setores econômicos, certos grupos políticos organizados em partidos, certos grupos econômicos, né? Onde essa questão aparece de muitas maneiras. Por exemplo, numa certa demonização das conquistas sociais, uma desqualificação das conquistas sociais das últimas 2 décadas do Brasil. Uma certa rememoração de situações como, por exemplo, trazer os médicos de Cuba, né? Que é uma medida recente do governo brasileiro, trazer os médicos de Cuba, e isso foi tomado pela mídia, por exemplo, como um ato de apoio a uma suposta ou a uma ditadura na América Latina, que, portanto, quem trouxe esses médicos seriam eles também simpatizantes das ditaduras, etc. Então, você tem uma série de sinais de uma tensão que me parece crescente nesse campo. Tomar as ditaduras na América do Sul não como superadas, mas como questões políticas que são presentes, é possível reatualizar esse debate nesse campo? Cojola. Sim, as coisas não são tão claras. Quer dizer, logicamente, as questões não estão superadas por um monte de motivos. Novamente, aqui a experiência é mais semelhante do que se pensa aqui no Brasil.
Aqui no Brasil há a impunidade que o Igor citou, e se cita como exemplo exatamente contrário o da Argentina, onde não houve tal impunidade. O que na Argentina houve foram acusações e julgamentos, mas não se pode dizer que todos os responsáveis foram punidos, até porque houve uma série de leis emitidas pelo Poder Civil, primeiro pelo governo de Alfonsín e depois pelo governo Menem, que praticamente implicaram na impunidade. Essa impunidade foi quebrada quando o Estado argentino, não um governo, o Estado argentino foi posto diante dos tribunais internacionais, porque muitas pessoas que estavam, em primeiro lugar havia bebês desaparecidos, e isso era crime imprescritível, mais de 500, dos quais 100 foram reconhecidos, certo? E são experiências extremadamente traumáticas, e eu devo dizer com grande felicidade que a maioria desses adultos que são hoje, certo, assumiram sua condição de filhos de desaparecidos, tendo que assumi-la contra seus próprios pais, porque isto implicava em dizer que os pais que eles consideravam seus pais, inclusive muitas vezes seus pais biológicos, eram na verdade cúmplices do assassinato, quando não os próprios assassinos dos verdadeiros pais dessas pessoas. Isso foi uma experiência extremadamente traumática. Houve outros casos em Quinao, em que eles renegaram dos seus pais biológicos para apoiar os pais assassinos ou cúmplices de assassinato que eles tinham. Bom, dizer que isso é atual... Que adotaram, né? Ficaram com esses filhos. Adotaram é um termo um pouco exagerado. Eles roubaram essas crianças, certo? Bom, é óbvio que essa questão é atual. Não poderia, porque está na vida de todos os dias, certo? Na Argentina continuam sendo descobertas pessoas através de exames genéticos, se analisam. Há inclusive anúncios pela televisão. Se você considera que há alguma coisa estranha, porque há coisas estranhas, por exemplo... dois pais com um tipo étnico muito definido, com um filho supostamente biológico, com um tipo étnico absolutamente diferente. É óbvio que não é, então não, você foi adotado. E aí a pessoa que foi adotada começa a suspeitar, mas eu fui adotado como? Certo? Atenção, certo? Bom, e aí começa a pensar, muitas vezes os próprios filhos tomaram a iniciativa de saber a adoção vira de quem eram eles. A fachada, né? Sim, que a adoção pode ser a fachada de outra coisa. Um assunto que foi tratado num filme que recebeu um Oscar, certo, que se chamou História Oficial, aí leva para essa questão da história, porque como ensinar tudo isso, certo? Acontece o seguinte, esse filme História Oficial trata de um caso de uma adoção, entre aspas, certo, de um desses filhos desaparecidos, certo? E num momento um aluno diz, a história que se ensina é a história dos vencedores, certo? E é uma espécie de questionamento a isso tudo. O que acontece com essa história? Agora, essa história que nós estamos comentando aqui livremente, certo, e tudo mais, também é comentada mais ou menos livremente em todos os outros países e é ensinada nas escolas. Através da mídia, há programas de TV. E o que fazer? As crianças têm esse espírito de rebeldia sem o qual o mundo não avançaria. E eles tendem a desconfiar de toda coisa que eles vêm sendo, que eles ensinam, certo? E quando isso se torna a história oficial, ou seja, a história oficial agora, não é a história oficial que do passado, é uma espécie de uma história completamente diferente, ele começa a dizer que essa história oficial... Questionar. Eu não gosto dessa história oficial, também não gosto dela, certo? Foi realmente assim, e por aí vai, e rejeitam, e isso começa a se transformar numa espécie de mantra, de coisa que se recita, de coisa que, de Antigo Testamento, de coisa que se recita, mas que não se entende e não se aceita, e etc, e por aí vai. Então, nós temos, e por que digo que a coisa não é tão... Por exemplo, nós temos governos ditos por na Argentina, temos o governo de Cristina Kirchner, e anteriormente seu marido, já morto, Néstor Kirchner, que abriram um amplo espaço para as mães de Praça de Maio, que apoiam, as mães de Praça de Maio, pelo menos um setor, apoia claramente o governo e tudo mais, e houve uma série de problemas que questionaram, digamos assim, não a sinceridade das mães de Praça de Maio, sino um setor das mães de Praça de Maio se envolveu em assuntos muito pouco claros. No entanto, esse setor acaba de ser designado comandante em chefe, há poucos meses atrás, das Forças Armadas Argentinas, General Milani. Acontece que o General Milani está acusado de crimes contra os direitos humanos. E está comprovado seu envolvimento no desaparecimento de um soldado, certo? Desaparecimento, queremos dizer, sequestro, tortura e morte, certo? E a mãe de Praça de Maio está apoiando a designação do General Milani, certo? Que não aceita isso, mas isso foi comprovado. Isto cria, então, como não criar tudo isto uma forte tensão política, certo? Há um forte embate político com relação a esta questão. Na última manifestação do dia 1º de maio, na Argentina, cartazes por toda parte, abaixo Milani, porque esse Milani, claro que não era um general agora. No tempo da ditadura, ele era um tenente, um capitão, alguma coisa desse tipo, que
Justamente por esse motivo, porque os generais raramente estavam envolvidos diretamente na coisa. Eles não iam para sequestrar. Quem sequestrava, certo? Quem sequestrou meu irmão, certo? Nem foram militares, foram... foram bandidos, porque eles recrutaram até pessoas nas prisões, certo? Sim. Para não se sujar. Se chamavam isso de guerra suja, certo? E como era guerra suja, era feita de modo sujo, certo? Havia sequestros, torturas, assassinatos, por tudo isso que nós já conhecemos, mas havia roubo, por exemplo, a quantidade de roubos dos pertences. Minha casa foi roubada inteiramente, mas que roubaram coisas, efeitos pessoais. Mas foram roubadas empresas, foram transferidas empresas inteiras dos seus legítimos donos, vamos dizer assim, para militares, certo? E isso nem sempre foi revertido. Eu conheço um caso, pessoalmente, de uma casa que foi roubada, que passou para um oficial de marinha. A família do oficial de marinha continua proprietária dessa casa, isso em Buenos Aires, onde supostamente se fez justiça contra essas coisas. Eu tive que dar várias entrevistas sobre a ditadura e tudo mais, e tentei explicar, olha, a ditadura, as cifras servem, 30.000 desaparecidos na Argentina, que tinha 30 milhões de habitantes, certo? Um pouco menos naquele momento. É bastante mais do que no Brasil, certo? Onde os desaparecidos e mortos se contam por centenas, num país com uma população bem maior. Tudo bem. Então, essas comparações servem e tudo mais, mas não é por aí, porque as cifras não esgotam a coisa. Então, a ditadura foi uma coisa muito maior do que isso, foram roubos, crianças desaparecidas, crianças que não conhecem sua identidade, tudo isso continua presente no dia a dia, continua presente de quem é essa empresa. Agora houve um conflito sobre papel prensa na Argentina, sobre os meios de comunicação, então se soube que o Clarín transferiu uma grande empresa, certo, para si próprio, na ponta da metralhadora, no tempo da ditadura militar, e por isso tinha o monopólio do papel para imprimir, certo? Isto está sendo resolvido só agora, 30 anos depois do fim, 40 anos depois dos acontecimentos. Bom, Cogiola, eu preciso fazer um intervalo, a gente vai continuar exatamente desse ponto com os outros convidados falando, tá ótimo te ouvir, mas a gente já volta no próximo bloco.